Então, mais uma vez, né, boa noite a todos presentes aqui na nossa oficina Redação Nota 1000. A oficina Redação Nota 1000 é uma iniciativa, né, é uma atividade que faz parte do programa Universidade para Todos, UPT. E aqui nós temos presentes nossos futuros universitários. Quero ver aí quem é futuro universitário, dá um alô, abre a câmera, escreve no chat aí. Quem é que é o futuro universitário aqui? É isso aí, ó, todo mundo se manifestando. Muito bem. É uma alegria, uma super alegria receber vocês aqui, né? Na verdade, também parabenizar, né? Parabenizar pela iniciativa, né? De participar desse momento, né? Uma oficina que foi muito bem planejada, né? Muito bem organizada, para que vocês realmente possam alcançar a nota 1000. Quem acredita que pode obter a nota 1000? Quem acredita? Estevam estava falando aí, nosso monitor, que a gente precisa acreditar, né? Porque, na verdade, o professor Jefferson, ele vai dizer para vocês que obter a nota 1000 do Enem não é impossível, né? Essa nota 1000 não está aí escondida de uma forma que vocês não possam alcançá-la, não. Claro que vocês precisam o quê? Ter conhecimento e a técnica, e é o que vocês vão aprender hoje aqui nessa oficina, a oficina Nota 1000 do programa UPT da Universidade Estadual de Santa Cruz. E para que essa oficina acontecesse, então a gente tem todo um pessoal envolvido, né? Então a gente já agradece aqui a presença dos nossos estudantes da UPT, agradece a presença também de estudantes de escolas estaduais, aqui de Ilhéus, de Itabuna, de Almadina, de Itajuípe, de Camaquã, de Bicaraí, de Una. Se eu esqueci alguém, só botar aí no chat o nome da sua cidade, né? Ou seja, cidades circunvizinhas da UESC e que fazem parte também da UPT, né? Que os estudantes, nós temos polos da UPT nessas cidades, ou presencial ou online. Então, como eu disse, para que essa oficina acontecesse, nós temos pessoas envolvidas, né? Os monitores que estão aqui presentes, a gente agradece. Vamos bater uma salva de palmas aí para os nossos monitores de todas as áreas, porque hoje o foco é a oficina Redação Nota 1000. Então, hoje não tem aula de matemática, não tem de história, não tem de geografia, não tem de química, não tem de física, não tem de inglês, não tem de espanhol, mas tem de Redação Nota 1000, para que todos possam ter essa oportunidade, né? Aqui presente também, como eu já falei, vocês, estudantes da UPT e estudantes das escolas estaduais, a equipe técnica também da UPT, aqui sendo representada por o Helder. Dá um tchau aí, o Helder. Esse rapaz sempre presente aqui conosco. Não sei se a Alencar está aí, mas também que, né, ajudou. Enfim, toda a equipe. A coordenação administrativa, aqui representada pelo professor Josean, está aqui presente. A coordenação geral, o professor Cristiano, tinha um outro compromisso, não pôde se fazer presente, mas tanto eu sou Jocinai, né, e que sou a coordenadora pedagógica, quanto o professor Josean, quanto o Helder, estamos representando toda essa equipe que fez com que esse momento pudesse ser proporcionado para todos vocês, né? E a estrela máxima, né, além de vocês, é o professor Jefferson Evangelista, que é um monitor nosso e que deu um show para quem foi no aulão da UPT lá na UESC, sobre dicas que ele foi dando sobre a questão da redação, e hoje ele vai fazer uma oficina aqui, uma oficina que certamente vai contribuir muito para que vocês possam, quem não chegar na nota 1000, mas vai chegar bem próximo da nota 1000. Todos acreditam nisso? Cadê a animação aí? Agora eu vou passar para o meu colega, o professor Josean, que também vai dar uma palavrinha e vai dar algumas instruções para vocês sobre frequência, enfim, essas questões. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar presente nesse importantíssimo aulão, né? Redação Nota 1000. Ele é pensado nessa estrutura, para ser uma dissertação argumentativa. Então, não basta só falar sobre o tema. A gente precisa ter uma tese, precisa ter um ponto de vista, precisa ter algo para ser defendido.
Então, por isso que a gente fala da dissertação argumentativa todo o tempo, porque às vezes é muito costumeiro acontecer da gente pegar redações e não são dissertações argumentativas, são dissertações expositivas, que falam sobre o tema, mas não têm um ponto de vista. E aí, quem é meu aluno sabe, toda vez eu falo isso. Você vai chegar lá na hora de fazer sua redação, você vai escutar a minha voz no seu ouvido lá, sussurrando, ó. Não existe dissertação argumentativa sem tese. A tese precisa estar na sua redação. Se você não tem uma tese, você vai perder todo o seu texto, tá? Você não vai estar escrevendo uma dissertação argumentativa. Você pode ter domínio do assunto, você pode falar muito bem sobre aquele tema, você pode trazer ali várias coisas relacionadas ao tema. Mas se você não tem um ponto de vista, se você não tem uma tese, você não tem uma dissertação argumentativa. Logo, você vai sair da estrutura que é obrigatória para o texto da redação do Enem. Então, você já está fugindo, já vai estar perdendo ponto em relação a isso, porque isso também vai ser analisado. Essa parte da questão da estrutura, do texto ser uma dissertação argumentativa, é considerada na parte da avaliação da redação. Então, se você não escreve o texto com uma tese, você já começa a perder pontos daí, tá? Então, isso é a primeira coisa que precisa ficar bem clara na cabeça de cada um. Eu preciso escrever uma dissertação argumentativa, e para isso eu preciso ter uma danada de uma tese, ok? E aí, como a gente sempre fala, né? Dissertar significa explicar e argumentar significa defender. Então, a redação trabalha com essas duas lógicas. Eu vou falar sobre o tema, mas eu também preciso ter uma tese para ser defendida. Eu preciso falar sobre o tema, mas com argumentação. Não é só falar sobre o tema em si. Eu preciso falar do tema, mas tendo um ponto de vista que é meu, e esse ponto de vista precisa ser defendido. Né? Aí eu sempre falo da questão, sei lá, você está em alguns momentos do seu cotidiano, da sua vida pessoal, né, das suas relações aí interpessoais, e aí você tem aquele momento que você, sei lá, você tem certeza, né? A gente tem certezas na vida. E essas certezas, elas precisam ser fundamentadas em alguma coisa, porque senão não são certezas, são só achismos, tá? E aí eu sempre falo, você pode achar o que você quiser, mas aquilo que você acha precisa ser fundamentado em alguma coisa. Porque senão vira um achismo bobo, vira um senso comum, vira algo que não é, você não pode chamar de certeza, tá? Certeza a gente tem quando a gente está fundamentado em algo. E a mesma coisa funciona com a redação. A redação ela vai trabalhar com um ponto de vista, mas esse ponto de vista precisa ser fundamentado em algo. Você precisa argumentar, você precisa apresentar ali uma lógica do porquê que você pensa daquele jeito. Por que você, em relação àquele tema, tem aquela tese, tem aquele ponto de vista. Certo? E aí, seguindo. Quando a gente pensa na função, né, a função argumentativa, por que a gente precisa defender o ponto de vista e como a gente vai fazer isso? Tá? Porque o Enem ele vai exigir de você esse tal posicionamento crítico. Esse posicionamento crítico em relação ao tema, ele não é dado da forma do senso comum. Por isso que a gente precisa argumentar. Tá? Por isso que a gente precisa ter uma tese. Porque senso comum é aquilo que todo mundo sabe, ou todo mundo pensa. Tá? É quando, sei lá, eu olho para uma questão, vou pegar um tema social qualquer aqui, tá? Eu olho para a questão do problema como o racismo no Brasil. E aí eu olho para o racismo e falo assim, não existe racismo no Brasil, né? Todo mundo é igual, eu não enxergo cores. Toda vez que eu escuto alguém falando isso, eu não enxergo cores. Então eu falo, a pessoa é daltônica, né? Ou tem algum problema oftalmológico. Porque se você não enxerga cores, você está com algum problema no olho. Porque as nossas relações no Brasil, elas são baseadas em relações raciais, tá? Infelizmente, tá? Eu também queria que tudo fosse assim uma maravilha, mas não é. Infelizmente não é. E a questão fenótipica, a questão da minha aparência, a questão de como eu sou, dos meus traços físicos, da cor da minha pele, do formato do meu cabelo, do meu nariz, da minha boca, tudo isso influencia a minha vivência enquanto pessoa no mundo, tá? Porque, primeiro, eu não vivo sozinho na sociedade, e a sociedade ela é estruturada a partir de uma questão para facilitar, tá? Então, tenha em mente isso, as coisas não vão ser fáceis. Se fosse fácil, não teria nem Enem, né? Você ia lá fazer a matrícula e acabou. Mas, enfim, vamos lá.
Quando a gente pensa nessa questão da fuga do tema, por exemplo, é quando você sai completamente, né, do tema proposto e vai falar sobre outras coisas. Ou então você vai falar sobre algo que tem relação com o tema, mas não é o tema. Foi o que aconteceu, por exemplo, em um Enem passado, que era sobre os algoritmos, era sobre a manipulação dos algoritmos. Que era para falar sobre isso, né? Sobre como os algoritmos na internet, eles manipulam, né, a sua opinião, manipulam o seu comportamento na rede social, né? Faz com que você acabe entrando em certos sites de compras, produtos, etc. Tudo isso é influenciado por questão do algoritmo. Teve gente que fez a redação daquele ano falando sobre fake news. E não tinha nada a ver com o tema. Tá? Não tinha nada a ver com o tema. Isso é fugir do tema. Tá? Isso pode fazer a sua nota zerar. Você pode acabar tendo uma nota zero. Teve muita gente que teve nota zero naquele ano. Tá? Porque você fugiu totalmente do tema. Aí você tem a nota zero na redação. Uma vez que você tem nota zero na redação, você não tem mais chance de entrar em lugar nenhum. Tá? Não vá pensando que se eu tirar qualquer nota na redação, mas for bem nas outras disciplinas, né, eu posso entrar. Não vai entrar não, amor. Sabe por quê? Porque a nota do Enem, ela é a única que tem o mesmo peso para todos os cursos. Se você pega, por exemplo, a tabelinha de pesos lá da UESC, né? A UESC tem uma tabelinha que a UESC lança todos os anos. Que em cada curso, para cada área vai ter um peso diferente, né? Por exemplo, sei lá, Direito. Direito, o que vai pesar mais? A área de ciências humanas e a área de linguagens, né? Mas tudo conta, porque tudo vai ter um peso, mas, né, tem atribuições de pesos diferentes. A redação é a única que o peso é igual, se eu não me engano, é o peso 4, ou é 5, né? Não lembro. Mas a redação é a única que tem o mesmo peso para todos os cursos, certo? Então, por isso que a gente tem esse foco tão grande na redação, pensar, né, nessa questão da redação, porque ela é a única que sempre tem o mesmo peso. Então, se você zera a redação, esqueça, meu amor. Tá? Lamento muito por você, mas não vai ser nesse ano, né? Tá? Porque quando for fazer lá a questão da nota de corte, sua nota de corte vai baixar, né? Infelizmente, sua nota de corte vai baixar muito. Você não vai conseguir entrar em nenhuma universidade, né? Eu acho que você não consegue nem nota no ProUni se você zerar a redação, ok? Então ninguém quer isso, tá? Então não caiam na ingenuidade de escrever qualquer coisa fora do tema, achando que você vai ter uma boa nota, porque você não vai ter, certo? Um outro ponto é a tangência do tema. Tangenciar significa abordar o assunto de forma superficial, focando em apenas uma parte do tema. É quando... Porque o tema da redação ele tem um recorte, né? Ele é específico. Por exemplo, vamos pegar aqui um tema de um Enem passado. Os efeitos da lei seca no Brasil. Essa já tem tempo, ó. Essa é de 2013, se eu não me engano, 2014. Mas eu fiz. Foi o ano que eu passei, inclusive. Foi 2013, acho que foi 2013. Não, 2013 acho que foi um negócio de migração. Não vou lembrar, tá? Mas também não importa. Mas o tema era esse, os efeitos da lei seca no Brasil. Era para falar sobre isso, sobre os efeitos, olha as especificidades. Os efeitos da lei seca no Brasil. Muita gente começou a falar da lei seca, né? Muita gente começou a falar que a lei seca precisava ser ampliada, a lei seca precisava ser mais rigorosa, né? Isso é tangenciar o tema. Porque o tema não queria que você falasse sobre isso. Não queria que você falasse sobre a lei seca em si. Queria que você falasse sobre os efeitos da lei seca no Brasil. Quais são os efeitos da lei seca no Brasil, né? Quais foram os resultados da implementação dessa lei? O que ela resultou? Ela trouxe benefícios? Ela trouxe malefícios? Ela trouxe algum ponto positivo em relação a essa questão dos acidentes, né, que a gente tem no Brasil, né, que foram produzidos por meio de pessoas que estavam alcoolizadas no tráfego, né? Então era para falar sobre isso, sobre o que aconteceu, né, pós a implementação da lei seca. Não era para esse tópico geral de violência contra a mulher e falar sobre violência contra a mulher e ficar lá falando, existe violência psicológica, existe violência física, existe violência verbal.
Não era para isso, a gente sabe que tem, mas não era para falar sobre isso no tema, tá? O tema está sendo específico, é para você falar sobre a questão da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Por quê? Apesar do aparato legal, apesar da criação das DEANs, apesar da Lei Maria da Penha, por que que ainda... Olha o negocinho que eu peguei. Por que que ainda existe violência contra a mulher no Brasil? Tá? Por que que os dados ainda são tão alarmantes? Por que que parece que existe uma linha exponencial de aumento em relação à violência contra a mulher? Tá? Enfim, o tema ele vai ser específico, tá? Então, observa isso. Quando vocês abrirem a prova da redação e pregarem o tema, prestem atenção naquilo que é específico. Não foquem na parte geral. Foque na parte específica do tema, né? Tem pontos ali que são específicos. E quem vai te ajudar a entender esse foco de discussão, essa especificidade, vão ser os textos motivadores. Os textos motivadores, geralmente, eles vão ter um foco ali de discussão em relação ao tema, certo? Então, leiam de forma atenciosa os textos motivadores. Encontre dentro desses textos qual é o foco de discussão que você precisa ter na escrita da sua redação para você não tangenciar o tema, ok? Seguindo. Vamos pensar agora na estrutura, tá? Sempre falo para quem está estudando a redação que você entender na estrutura é meio caminho andado, tá? Porque entender o que cada coisa, onde tem que estar cada coisa na redação, vai ajudar vocês muito na hora da escrita, tá? Na produção do texto, na organização das ideias, em como iniciar, em como terminar o texto. Se você entende a estrutura, você consegue escrever de uma forma mais, não vou dizer mais fácil, mas mais tranquila, tá? Você vai conseguir estruturar seu texto dentro dessa perspectiva que eu vou apresentar para vocês, e aí o texto ele vai fluir, porque você já sabe onde que você tem que começar, como prosseguir e como terminar, certo? Então a gente fala muito sobre essa questão da estrutura também. E aí vocês já sabem, tá? Um texto dissertativo tem essa estrutura, de começo, meio e fim, como qualquer outro texto. A gente vai ter uma introdução, vai ter um desenvolvimento e vai ter uma conclusão, tá? Geralmente, como que a gente organiza o texto? Aí vocês vão ver, por exemplo, eu sempre dou essa outra dica também. Peguem textos, redações de Enems passados que foram nota 1000, para vocês perceberem como foi a construção estrutural do texto, tá? E aí vocês vão perceber o seguinte, geralmente como é que a gente faz? A gente faz a introdução em um parágrafo único, faz o desenvolvimento em 2 parágrafos e a conclusão também em um parágrafo único. Qual é um erro e uma tendência que a gente às vezes vê em alguns textos de redação? Tem gente que faz a introdução de 2 linhas e depois faz um outro parágrafo dizendo que é a introdução ainda. Não façam isso. Tá errado. Tá? A introdução é um parágrafo só e ela é um parágrafo que a gente vai fazer ali em torno de 7 a 8 linhas. Ok? O ideal são 7. E aí muita gente vai dizer assim, será que dá para escrever tudo que a introdução precisa ter em 7 linhas? Aí vai do seu poder de treino e de síntese, tá? Você vai perceber isso quando você pega um texto de redação nota 1000, você vai perceber que a pessoa conseguiu escrever tudo que ela queria naquelas 7, 8 linhas ali na introdução. Então, dá para fazer? Sim, tá? Óbvio. Se você tem uma letra garrafal, aquelas letras enormes, tá? Treina aí para você diminuir essa letra, ok? Agora, se você tem uma letra minúsculinha também, aí também é um outro problema. Se você tem uma letra muito pequena, as pessoas podem correr o risco de não conseguir entender o que você está escrevendo. Então, o ideal é você ter uma letra, né, dentro de um parâmetro ali, né? Se você tem esse problema de escrita, né, da questão mais de coordenação motora fina, tá? Volta para o passado. Volta para o passado e vai treinar a caligrafia, certo? Mais importante, você não precisa ter uma letra bonita para escrever redação, mas você precisa ter uma letra que seja entendível, uma letra que encaixe dentro dessa, né, dentro da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Nós vamos ter outras partes, certo? Para que a gente pense na estrutura dentro da estrutura.
tá? É que nem uma casa. A casa tem uma estrutura geral e vai ter uma estrutura específica. Então, a redação é isso. A introdução vai ter 3 partes. Ou melhor dizendo, 3 períodos de texto. 3 frases. Que não são 3 frases de fato, né? É um pouquinho mais. Mas vamos pensar assim, 3 períodos. 3 períodos compostos. Quando eu penso nesses períodos, eu vou pensar contexto, problema, tese. O primeiro período da sua redação vai ser o contexto, tá? O que é esse contexto? É o tema, só que de uma forma mais ampla. É quando eu olho para o tema na sua amplitude. E aí, o que eu vou fazer com esse contexto? Eu vou fazer uma frase afirmativa que traga esse contexto mais amplo, mas que também já trabalhe com o que a gente chama de repertório sociocultural. Então, nessa primeira frase da redação, como iniciar a minha redação? Inicie com uma frase afirmativa sobre o tema. Só que de forma ampla, tá? É quando eu pego, sei lá, vamos pensar aqui. Alguém escreve aí para mim no chat para me ajudar. Né? Um tema que pode cair aí na redação, para a gente pensar de forma mais pragmática. Se eu pego, por exemplo, deixa eu pensar num tema aqui que eu já falei com vocês nas aulas. Ah, tá. A questão da inteligência artificial, tá? Os usos éticos da inteligência artificial. Olha, um tema que é muito bom, pode cair. A mulher negra no Brasil. É um bom tema também, né? Não sei se sugerir agora esse ano, mas é um bom tema. Meio ambiente, vocês estão trabalhando com campos temáticos, gente. Eu queria um negócio específico para não me dar muito trabalho. Mas ok, tá? Vocês estão no caminho certo aí. Meio ambiente pode ser que surja que já faz um tempo. Não sei se meio ambiente em si, mas questões socioambientais, tá? Sustentabilidade, né? Pode surgir também. Tá, vou pegar um aqui que vocês falaram. A dificuldade de envelhecimento da população brasileira. Ó como o recorte foi específico. Gostei. A dificuldade no problema do envelhecimento no Brasil, da população brasileira. Que aí entra várias outras coisas, tá? Que a gente vou tentar começar de uma forma mais específica. Mas vamos ser pragmáticos, tá? Se eu pego um tema como esse, né, a dificuldade do processo de envelhecimento da população brasileira, eu tenho que começar com uma frase afirmativa em relação a esse tema. Aí vamos pensar assim, tá? Vamos trazer um dado, uma citação, tá? Uma informação sobre o tema. Você pode colocar lá. A expectativa de vida no Brasil tende a aumentar ao longo dos anos, acompanhando a qualidade de vida. Tá? Olha como isso é amplo. Ainda não está dentro do tema totalmente. Ok? Mas aqui eu já tenho uma informação, um dado, que é um dado real. Daqui a 50 anos a gente vai ter uma população aí de pessoas dentro aí da faixa da terceira idade. Eu vou estar na terceira idade daqui a 50 anos. A maioria de nós, tá? Então imagina aí, todos nós que estamos agora jovens, com 20 e poucos, né? Outros com quase 30, vamos estar sendo idosos daqui a 50 anos, daqui a 40 anos. Então pensa aí uma população que hoje a gente tem desse quantitativo, daqui a alguns anos vai estar aí na faixa da terceira idade. Então, olha como essa primeira frase, ela já traz uma informação, que não é informação minha, não é informação que eu criei, é a informação de um dado, tá? Então, eu já apresento, no meu contexto, um dado que já é dado, né, por pesquisas e por esqueci a palavra que eu ia usar. Projeções. Projeções que são feitas, tá? Então, olha, mas isso ainda é muito amplo, a gente ainda não está dentro do tema. Então, eu começo a redação dessa forma. Eu trago uma informação, eu trago um pensamento, eu trago uma citação, eu trago uma lei, eu trago uma alusão histórica afirmando algo que está dentro do tema, mas de forma ampla, tá? É quando eu falo assim, historicamente, no Brasil, vou pegar uma outra coisa que vocês falaram aí, né? Historicamente, a mulher negra no Brasil ocupa um espaço de... Ao invés, se você falar, ao invés, você está contrariando tudo que você disse anteriormente, tá? Evita também isso, tá, gente? Começar a conclusão com termos
que são de contradição. Que aí você vai dizer assim, esquece tudo que eu disse. Agora o que importa é que vem depois. Tá? Não faça isso, não. Não começa a conclusão com termos que são adversativos. Tá? Não faça isso. Vamos lá. Não aconselho usar palavras assim em vez, não, tá? Estava pensando o quê? Da intervenção. Ok. A intervenção, que é o que a gente sempre fala, ela vai ter 5 pontos que são obrigatórios pela competência de ter, tá? Na proposta de intervenção, eu vou trabalhar com um quinteto mágico. Ação, agentes, modo, efeitos e detalhamento. Ok? Eu vou falar especificamente sobre cada um deles mais para frente, na parte da competência 5. Mas, já de antemão, eu vou estruturar minha proposta de intervenção de nada. Dessa forma, vou trabalhar com uma ação a ser desenvolvida por um agente de uma forma específica, né, usando, né, um meio específico para trazer resultados específicos, que são os efeitos, só que eu preciso detalhar um desses outros 4 pontos, tá? Eu vou falar sobre isso lá na competência 5, ok? Aqui a gente está pensando só na estrutura da conclusão ainda, beleza? E aí vamos para as partes das competências. Esse negócio mexia, não tá mexendo por quê, hein? Esse negocinho, esses 2 negocinhos ficavam assim, mas parou de mexer, não sei. Por alguma razão, parou de mexer. Os efeitos do slide. Vamos falar sobre as competências, ok? Estão cansados? Eu estou um pouco cansado. Vou esperar aqui um segundo. Quando a gente pensa nas competências, a gente está pensando nos critérios de avaliação da redação, tá? Então, você vai ter a banca lá de avaliação, e essa banca vai seguir alguns critérios de avaliação, ok? São critérios pensando em como você vai ser avaliado, tá? Por isso que eu falei lá no início. Não fica contando com a sorte, não ache que escrever qualquer coisa vai dar certo, porque não vai dar certo, ok? Não vai. Deu certo para algumas pessoas no passado. Hoje você não pode mais contar com essa sorte, não. Não conte com a sorte. Conte com o preparo, tá? Conte com a sua preparação, porque Enem é maratona, tá? Lembra disso. Enem é uma corrida que você vai fazer. E para a gente fazer corrida, a gente precisa se preparar. Eu nunca fiz corrida nenhuma, mas eu sei que quem vai fazer corrida precisa se preparar antes, tá? Mas eu já fiz Enem, e eu sei o quanto aquela prova é puxada, né? Você não vai ter só a redação para fazer, você vai ter que dar conta ali de mais 2 áreas de conhecimento, né, na prova de que tem a redação, e são áreas de conhecimento extensas, ok? Seja o Batman. Seja o Batman. O Batman se prepara. O Batman só é o Batman porque ele se prepara, porque ele não tem poder, né, mágico. Então o Batman ele se prepara antes. Então, assim, é difícil, tá? Não é uma prova fácil. É como eu falei, o Estado, ele não tá aí para facilitar nada para você, tá? Então a prova do União é uma prova difícil. E hoje em dia até é um pouco mais, não vou dizer mais fácil, né? Um pouco mais tranquilo, porque você tem um tempo de descanso entre uma prova e outra. Quando eu fiz a redação, depois eu leio os comentários e vou tirando as dúvidas, né? Porque não dá tempo de eu ler, não. Quando eu fiz o Enem, a primeira vez, ainda era sábado e domingo. Então, você fazia a prova em 2 dias seguidos. Eu fiz o Enem a primeira vez não vou dizer o ano, não. Mas, enfim, já tem tempo. Então, era em 2 dias seguidos. Eu ainda era adventista na época, né? Então, para quem era adventista na época, ir fazer a prova no sábado, ficava na sala trancado. Trancado não, porque a gente podia sair fazer xixi. Mas ficava na sala, né? Não podia levar celular, nada disso. Porque tinha que esperar o pôr do sol do sábado para começar a prova. Então, a gente começava a prova depois do pôr do sol, às 6 horas da tarde. E ficava lá até umas 10 horas, quando a gente terminava a prova, 10 horas, 10 e meia. E voltava no domingo para fazer a prova do domingo. Então, era muito mais puxado, né? Então, era uma maratona. Pode o quê?
Bom, depois eu leio. Não entendi, não, que não apareceu ali para mim. Mas, enfim, é maratona, gente. Tá? Então se prepara antes. Não conta com a sorte, não. Preparação. Bom, as competências, elas vão ser utilizadas para te avaliar, para avaliar seu texto. Ok? E aí, a primeira competência é a competência que vai falar sobre o domínio da norma culta da língua portuguesa. É a competência que vai avaliar se você escreve bem, né? Não do ponto de vista da forma da letra, mas do ponto de vista gramatical e ortográfico. É saber se você consegue construir frases dentro da lógica da norma culta da língua portuguesa. Ah, preciso conhecer todas as regras do português para escrever, para ter domínio da norma culta? Não, não. Mas o básico, tá? Você precisa ter um certo domínio. Então, o que vai ser avaliado nessa competência? Convenções da escrita, eu vou falar especificamente de cada um desses pontos. Gramática, escolha de registro e escolha vocabular, tá? Essas 4 dimensões aí da norma padrão da língua portuguesa vão ser avaliadas nessa competência 1. Dica do coração. Evite períodos muito longos para reduzir chances de desvios. Vamos pensar lá nas estruturas de novo, tá? Quando você vai escrever, por exemplo, o contexto da introdução. Esse contexto não pode ser uma frase muito longa. Não pode ser um período muito, muito longo, de mais de 2 linhas. Porque senão você pode errar. Você pode construir o texto da forma errada. Então, para evitar isso, escreva períodos mais curtos, tá? 1,5 linha, 2 linhas no máximo. Não escreva períodos muito longos, porque você pode acabar errando pontuação, você pode acabar errando concordância, você pode acabar errando regência verbal, né? Então, não faça isso, né? Pensa numa frase afirmativa, quando vai pensar no contexto, principalmente, mas que ela consiga se encaixar ali no máximo 2 linhas, 1,5 linha, ok? Não pense em períodos muito longos, não. Essa é uma dica que eu dou para você evitar erros. Mas vamos lá. Quando a gente fala de convenções da escrita, o que vai ser analisado na redação? A acentuação gráfica, certo? As palavras na língua portuguesa recebem acentuação gráfica para aproximar a escrita da oralidade, da pronúncia, da fonética. Quando a gente faz letras, a gente tem lá essas disciplinas, né? Filologia, né? Linguística, sociolinguística, fonética. Quando a gente trabalha, eu que sou pedagogo, né? Lá na alfabetização, a gente vai ter lá, vai falar sobre a questão da fonética, né? Que o sistema linguístico brasileiro envolve fonemas e grafemas. Então, a gente tem uma questão aí de sons e letras. Então, para a gente aproximar a escrita da forma como a gente pronuncia, a gente tem a acentuação gráfica. Porque na nossa pronúncia, a gente vai abrir as vogais, né? A vogal aberta. Ou vai fechar. Né? Tipo lã. Lã. Ou então lá. Então, a gente faz isso na fonética, né? Do uso da língua, na oralidade. E a acentuação gráfica vai servir para isso, para a gente abrir e fechar a vogal. O acento agudo para abrir e o acento, né, os acentos graves para poder fechar, o circunflexo e o tio. Então, qual é o problema? Muita gente acaba engolindo, né? Engole a acentuação das palavras. Aí tem palavra que tem acento e aquela pessoa acaba não colocando acento, porque ela, sei lá, esqueceu, né? Ou não sabe qual era o acento, ou onde se colocava o acento. Então, assim, isso vai ser avaliado na competência 1, tá? A acentuação gráfica das palavras. Então, não esqueçam de colocar a acentuação, certo? Aqui não dá para a gente ter uma aula sobre acentuação gráfica, né, nessa oficina que a gente está falando de uma forma, né, de uma forma mais geral de cada competência. Mas dentro aí das aulas de português que vocês tiveram durante o curso, provavelmente os professores, eu espero, né? Os professores de português devem ter falado alguma coisa em relação a isso.
A questão ortográfica, a escrita das palavras, certo? Como as palavras são escritas. Então, isso também precisa ser prestado atenção, porque tem gente que erra. Erra a forma, erra uma letra, erra uma sílaba, e aí a palavra acaba ficando errada, né? Ou usa o hífen, né, de forma errada, que é uma questão também da gramática. Você precisa escrever os textos, as palavras da forma correta, ok? Isso é norma culta. Por exemplo, na nossa oralidade, a gente trabalha muito com abreviações. A gente fala pro, a gente fala pra, tá? Isso é uma coisa que você tem que evitar na redação. Ou você vai usar o para a ou para o. Você não pode ficar colocando abreviações demais na redação. Uma vez, ok, vai passar batido. Mas se você ficar fazendo isso de forma tendenciosa, ou seja, toda hora, aí já vai ser visto como desvio, ok? Então, utilizar uma abreviação que é da oralidade, por exemplo, pra ou pró, uma vez só na redação, tranquilo. O problema é quando você vai ficar repetindo isso várias vezes, tá? Então, na dúvida, não use nenhuma vez. Use a forma correta. Para o, ou para o, ou para a. Outra coisa. Nós temos uma tendência, nós baianos, né? A gente fala cantando. E aí, quando a gente fala cantando, a gente acaba não usando o NDO no final de algumas palavras. O que a gente faz? A gente fala cantando, andando, sorrindo, né? A gente tem essa tendência, tá? Não é dizer assim, o baiano fala errado. Não é porque a gente fala errado, não tem nada a ver. É uma marca da nossa culturalidade, da nossa regionalidade, certo? E isso toda a região, todo o estado do Brasil tem suas marcas orais da sua cultura. Isso é cultural nosso, tá? Mas na redação eu não posso escrever isso. Porque a redação ela vai trabalhar com a norma culta, com a norma padrão. Cantando, falando, ouvindo, eu posso dizer aí no meu dia a dia. Mas na redação eu não posso escrever assim. Outra coisa que nós baianos fazemos, ó. Nós baianos fazemos. Não pronunciar o R no final de palavras que terminam com OR. A gente acrescenta um circunflexo de maneira involuntária. Por exemplo, amor. A gente não fala amor, né? Com o som do R. A gente fala amor. Meu amor. A gente coloca o circunflexo, né? A gente fecha a vogal ao invés de pronunciar o R, tá? Mas a gente sabe como escreve da forma correta. Tem um Rzinho no final da palavra. Enfim, só alguns exemplos, tá? Uso do hífen. Tem muitas regras para o uso do hífen. A gente não cabe aqui nessa oficina todas elas. Mas você precisa entender quais são as palavras que têm hífen e quais não estão, tá? Tem algumas regras que são bem básicas e são essas regras básicas que vocês precisam saber em relação ao uso do hífen. Uso de maiúsculas e minúsculas. Essa é um pouco mais fácil. Mas tem uma dica também, tá? Todo início de frase, após um ponto, seja de parágrafo, seja de continuação, eu inicio a frase com letra maiúscula, tá? O início de cada parágrafo, letra maiúscula, ok? Nomes próprios, né? Letra maiúscula. Nome de entidades, instituições, tá? Tipo, desculpa. Ministério da Educação. Ministério e Educação com inicial maiúscula, tá? Siglas. As siglas seguem a regra geral, tá? Todas as letras de uma sigla têm a inicial, são no maiúsculo, né? STF, MEC. E aí, mas tem uma regra específica para as siglas, tá? Tem a regra geral e tem uma regra específica. Siglas que eu posso pronunciar como palavra, né? E tem mais de 3 letras, por exemplo, de 4 em diante, 4 letras ou mais. Eu posso escrever com apenas uma inicial maiúscula, tá? Com a inicial maiúscula. Por exemplo, o ESC. O ESC eu posso escrever o U maiúsculo e o ESC minúsculo, né? Que aí eu faço uma palavra, o ESC. Eu posso escrever o ESC como uma palavra,
com a inicial maiúscula, porque é uma sigla, tá? Então, o ESC, UFBA, né? Deixa eu ver outra. O NEB, tô falando nas estaduais, né? As federais. Deixa eu ver uma outra. USP não. USP pega a regra geral, tá? Se eu tenho mais de 4 letras e a sigla pode ser pronunciada como uma palavra, eu posso iniciar com somente a inicial maiúscula, ok? Mas siglas que podem ser pronunciadas como palavras, mas elas só têm 3 letras ou menos, aí segue a regra geral. Todas as letras são no maiúsculo. FBI não. FBI porque a gente fala FBI, tá? A gente não pronuncia como uma palavra só, não. A gente fala soletrando, FBI. E mesmo assim, mesmo se fosse uma palavra, entra na regra geral, tá? Todas as letras têm que ser no maiúsculo porque é uma sigla com só 3 letras, certo? Vamos lá, seguinte. Translineação, tá? Translineação é quando a gente está escrevendo numa linha, aí acabou a linha, eu não consegui escrever a palavra completa. Segue a regra da separação silábica, certo? Lembra uma regra geral, tá? Básica. Não existe sílaba sem vogal, tá? Você já sabendo isso, você vai seguir aí de uma forma correta a separação silábica. Então, palavras que tem, por exemplo, o som de uma sílaba, que não tem vogal, mas ela não é uma sílaba, tá? Não é uma sílaba. Por exemplo, psicologia. Psicologia, psiquiatria. Tem um Pzinho lá que não tem uma vogal. Esse pi, ele não pode ficar sozinho. Você não pode colocar P, aí depois colocar psicologia. Não. Tá? Não é pi. A gente pronuncia. A separação silábica é psi. Psicologia. Mesma coisa com bíceps. A gente tem uma tendência a falar bíceps. Mas esse pis é um PS. Isso não é sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Bíceps, separa assim. Bíceps. São 2 sílabas só. Tríceps também. Tríceps. São 2 sílabas só. Tá? Então, segue essa regra. Não existe sílaba sem vogal. Ok? Não vai colocar lá um B sozinho, né? Um P sozinho, um PS sozinho, porque você achou que era uma sílaba, não é. Questões gramaticais, tá? A acentuação já falei, regência verbal, concordância verbal e nominal, pontuação, tá? O uso da vírgula, por exemplo, que muita gente acaba errando o uso da vírgula. A vírgula não é uma pausa para respirar. A vírgula ela serve para separar itens dentro de uma frase, principalmente itens específicos. Por exemplo, vocativos. Vocativos são separados por vírgula. O que é o vocativo? Vocativo é aquela primeira palavra que vem num texto, tipo, por exemplo, Maria, gritou João. Tá? Maria é um vocativo. Maria, vírgula, gritou João. Ou seja, essa ação não é de Maria, é de João. Maria é um vocativo. Vírgula, gritou João. Ou seja, João gritou Maria. Ok? Aí, nesse caso, segue a regra geral. Vou separar por vírgula. Ok? Aposto, também separo por vírgula. O que é o aposto? O aposto é uma explicação. Tá? Eu falo assim, Maria, vírgula, irmã de Tiago, vírgula, morreu de infarto. Ai, coitado. Isso é um aposto. Tá? Eu estou explicando, estou fazendo uma explicaçãozinha aqui de quem é Maria. Maria, vírgula, irmã de Tiago, vírgula, morreu de infarto. Ok? Nesse caso aí eu separo por vírgula. Agora, nunca, não vou separar por vírgula sujeito, verbo e predicado. Quando eu tenho um sujeito que está desempenhando uma ação e essa ação vem em seguida do verbo, eu nunca vou separar por vírgula. Tá? Então, não existe essa separação de sujeito de verbo de predicado. Ok? Nesse caso aí, não tem vírgula. Certo? Paralelismo sintático. O que é isso? Paralelismo sintático é quando a gente vai fazer o seguinte.
é quando eu estou falando assim dentro de um texto e faço isso, ó. Os poderes do Estado brasileiro são legislativo, judiciário e executivo. Eu não preciso ficar colocando lá. Os poderes do Estado brasileiro são poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. Eu não preciso fazer isso, tá? Isso é questão de paralelismo sintático. Eu já coloquei lá poderes, ok? Então, já aqueles poderes que eu coloquei lá já servem para dizer quais são, tá? É o executivo, o legislativo e o judiciário, ok? Gente, eu vou dar uma pausa só para pegar água, tá? É rapidinho. Não saiam daí. Oi, gente. E aí, estão gostando? Sinalizem aí no chat com os emotezinhos. Ah, que bom, que bom. O professor Jefferson é muito bom e com dicas aí práticas, né? Com dicas, porque como nós dissemos, a redação nota 1000, ela não é impossível, né? Vocês têm que crer nisso. Agora, precisa isso, de conhecimento e técnica. Você viu que ele está colocando aí justamente técnicas que são importantes para que vocês deem conta, né, de chegar ao máximo aí nessa pontuação, né? E algo que me chamou muita atenção do que o professor Jefferson colocou, que eu achei a importância de vocês terem clareza em relação à tese. O que é a tese? É o seu ponto de vista, porque, assim, as temáticas são amplas, racismo, meio ambiente, e inclusão, enfim, todas essas temáticas são muito amplas, então você precisa definir um ponto de vista de acordo com o que eles estão solicitando, porque é bem específico. Porque não dá para você falar de modo geral ali, ou não dá para você falar tudo sobre aquela temática ali. Então, a orientação que o professor deu é fantástica. Eu acredito que isso também faz com que muitas pessoas não tenham uma nota boa, ou sejam, né, eliminados através da nota zero, por conta disso, né, de não ter clareza em relação a um ponto de vista e ser objetivo, porque você não pode realmente tratar daquele programa de forma muito ampla, tem que ser bem específico mesmo. É isso. Obrigado, professor Josinay. Bom, gente, aí retornando, né? Na parte da questão do emprego dos pronomes, tá? O emprego dos pronomes a gente vai utilizar principalmente para fazer aquelas substituições. Porque quando a gente está escrevendo, a gente não pode ficar repetindo termos. Certo? Senão, se a gente ficar repetindo termos toda hora na redação, isso também vai contribuir com que a gente tenha uma nota menor. Então, eu não posso ficar toda hora, né, repetindo a mesma coisa que eu disse. Óbvio, o tema em si, né, palavras ligadas ao tema, a gente acaba repetindo, tá? É tranquilo de repetir se for uma vez em cada parágrafo, né? Mas também você não vai ficar repetindo a torta e a direita, né? A todo momento em cada frase da redação. Se tiver uma vez em cada parágrafo, tudo bem. Ok, repetir. Agora, termos que já foram ditos anteriormente, eu posso retomar eles utilizando pronomes, tá? Então, por exemplo, falei lá, o Brasil é um país muito bonito, né? Ele também é cheio de problemas. Olha como eu utilizei o pronome para retomar, fazer uma referência a Brasil de novo, sem repetir Brasil. Então, é assim que a gente constrói. E um outro ponto, tá? A crase. A danada da crase. A crase tem uma dica geral em relação a ela, que é a seguinte. Nunca a gente vai ter crase, a não ser em um caso específico, tá? Tipo, a modo. A modo. Nesse caso, eu posso utilizar a crase quando esse a modo está falando sobre forma, né? Tipo, do mesmo jeito. Ao mesmo modo, tá? Mas, de forma geral, eu não vou utilizar a crase antes de termos no masculino, tá? O acraseado, o azinho com acento grave, né? Que é voltado para o outro lado. Muita gente acaba escrevendo a crase com acento agudo. A crase é com o acentozinho descendo da esquerda para a direita, tá? O agudo é descendo da direita para a esquerda e a crase é descendo da esquerda para a direita. Não confundam, tá? Que senão vocês vão ter pontuação diminuída também. A crase a gente não usa antes de termos masculinos. Então, por exemplo,
Boa noite a todos. Boa noite a todos não tem crase. Certo? Da mesma forma, também não vai ter quando eu substituo para o termo feminino. Boa noite a todas. Não tem crase. Tá? Se não tem para um, não vai ter para o outro. Eu só vou ter a crase quando eu faço a seguinte substituição. Por exemplo, eu vou ao mercado. Se eu vou ao mercado, ao, né? Aqui indica uma preposição. Se eu vou ao mercado, significa que eu vou para o mercado. Eu tenho uma preposição e um artigo, que é a crase. A crase é a junção de um artigo e uma preposição. Eu tenho a mais a, aí vira um a craseado. Nesse caso, se eu vou para o mercado, eu também vou para a praia. Então, eu vou à praia, com o a craseado, ok? Então, quando eu tenho um termo masculino e antes dele tem uma preposição, ou uma preposição, um artigo, melhor dizendo, quando for usar um termo no feminino, tipo praia, né, eu vou para a praia. Aí indica que vai ter uma crase. Eu vou à praia, ok? De forma geral, em relação à crase, tem umas outras regras também, mas a gente tem essa inicial como específica, ok? Mas depois estudem isso em relação à questão da crase. Seguindo. Escolha de registro. A gente ainda está na competência 1. Tá vendo? É muita coisa na competência 1. Escolha de registro. Evitar marcas da oralidade. Tá? Gírias. A coisa lá do cantando, né? Falando. São marcas da nossa oralidade. Ok? Isso tem que ser evitado na redação. Sempre já me perguntaram isso em algumas aulas. Eu posso colocar um trecho de um texto que tem um xingamento? Porque na literatura, por exemplo, tem, né? Alguns textos literários que tem palavrões. Não é recomendado. Ok? Mesmo que seja uma citação de um outro, né? Mesmo que seja citação de um famosão da literatura, evitem. Ok? Evitem usar qualquer tipo de citação que faça menção a termos de baixo calão. E evite na sua escrita qualquer coisa que faça menção a termos de baixo calão também, tá? Isso são marcas na oralidade. Você pode falar aí, né? Nós baianos a gente fala palavrão às vezes. Eu particularmente não falo. Mas na nossa baianidade a gente fala muito palavrão. O baiano nasce com palavrão na boca. Mas, né, já é quase cultural. Mas na escrita, não pode. Certo? Na escrita da redação, não pode. E já falamos sobre isso, tá? O uso da norma culta formal, ok? Não vai ficar aí usando termos que são de grupos sociais, né? São socioletos, regionalismos, não são bem-vindos na redação. Você tem que trabalhar com a escrita formal, certo? Outra questão, a escolha vocabular, tá? A escolha dos léxicos, dos grupos de palavras que a gente vai utilizar na redação. E os termos dentro do contexto, porque às vezes a gente vai utilizar uma palavra na redação e a palavra não tem nada a ver com aquele contexto que você está escrevendo. Então, evite isso também. Você precisa ter uma escolha vocabular que todas as palavras escritas, por exemplo, numa introdução, num desenvolvimento, numa conclusão, precisam estar relacionadas com aquele sentido que você está falando no texto. Não vai colocar lá uma palavra que não tem nada a ver, que é um perigo que a gente pode correr, tá? Usar um conectivo que não era para ter usado, que não tem nada a ver com aquele contexto, você acaba usando aquele conectivo de forma errada. Prestem bastante atenção nisso, tá? Na competência 2, a gente vai olhar principalmente para a questão da compreensão, que eu já falei um pouco sobre isso, tá? Que é olhar principalmente o tema da redação e encontrar aquilo que é específico e aquilo que é geral e focar na parte específica. E aí os textos motivadores vão ajudar vocês nisso, a compreender a proposta da redação, o foco de discussão, ok? Para você não errar nessa competência 2. Outra questão. Esse foco de discussão vai ajudar vocês a não tangenciar o tema, tá? Fugir da proposta do tema da redação. Ou fugir ou tangenciá-lo, como eu já expliquei lá anteriormente. E aí você precisa pensar em sublinhar palavras-chave, tá? Abre o tema da redação, abre os textos motivadores
e pense em palavras-chave em relação ao tema, em relação aos textos motivadores e também em relação ao que você tem de repertório sociocultural, ok? Seu repertório, ele vai ser utilizado e trabalhado dentro do tema da redação. Não é qualquer repertório, não é qualquer argumento que você vai utilizar, certo? A mesma coisa, nesse repertório, ainda também é dessa competência 2, você vai trabalhar com o uso das áreas do conhecimento. Quando eu falar do repertório sociocultural, né, na última parte, a gente vai ver sobre isso, tá? As áreas do conhecimento, história, filosofia, política, educação, sociologia, todas elas servem para tentar, para ajudar a gente a compreender a realidade, tá? A compreender o modo que a gente está vivendo, nossos comportamentos, nossa forma de enxergar a realidade, tudo isso precisa passar pela ótica das áreas do conhecimento, para fundamentar a nossa tese, ok? Seguindo, vamos seguir agora para a competência 3. A competência 3, ela vai tratar sobre o projeto de texto, certo? Nesse projeto de texto, a gente vai ter 4 coisas para a gente pensar. A primeira delas é a seleção. Eu preciso colher informações, fatos e opiniões e argumentos que estejam relacionados ao tema. Então, eu não vou escolher qualquer coisa, tá? Eu vou selecionar aquilo que é mais pertinente. Para tudo que você está fazendo na hora de escrever a redação. Pense primeiro. Não sai escrevendo na doida. Posso mandar depois os slides. Não sai escrevendo na doida, não, contando com a sorte, certo? Para e pensa. O que eu sei sobre isso? O que eu sei sobre esse tema? Ai, meu Deus, não sei nada. E agora? Abri a proposta de redação, não sei nada sobre aquilo. Leia os textos motivadores. Leia os textos motivadores e espreme a sua cabeça. Tá? Busca lá informações, filmes, série, algo, né? Não é possível que num tema social você não tenha uma vivência em relação àquele tema, tá? Pode ser o tema mais distante de você possível, mas tem uma ligação com você porque você é cidadão, você é cidadã brasileira, né? Então, qualquer tema social que aparecer lá, a gente tem algum contato com ele em alguma medida. Pode ser uma medida mais pouquinho assim possível, mas a gente vai ter, ok? Eu posso disponibilizar depois. Quando a gente pensa nessas informações, a gente vai selecionar aquilo que é mais pertinente. Não vou selecionar tudo, né? Lembra lá das palavras-chave? Pensa nas palavras-chave e seleciona aquelas que são mais pertinentes para o tema e para a sua tese. Seguindo, você vai relacionar, tá? Relacionar os argumentos no plano sintático e semântico, de forma a guiar o leitor até seu ponto de vista. Porque na hora que você for estruturar seu texto, você precisa trabalhar com argumentos que tenham ligação um com o outro, tá? Você não vai selecionar um argumento X e outro que é um argumento B. Porque, a distância entre um e outro, entre B e X. Se você selecionou um argumento X, você agora vai selecionar um argumento Y para dar prosseguimento, para ter uma relação ali sintática e semântica de continuidade, tá? De ligação de sentido, de relação próxima, ok? Seguindo. Organizar. Lembra da estrutura da argumentação ali da parte do desenvolvimento? Tópico frasal. Tópico frasal é o argumento mais importante, é o argumento central do parágrafo. O que vem depois é complementar a esse primeiro argumento, certo? Por isso que a gente fala tanto da estrutura, que a estrutura te ajuda a organizar o seu pensamento, a forma como você está escrevendo, ok? Então, você vai organizar seus argumentos dessa forma. O que é mais importante vem primeiro, e o que vem depois é complementar aquele argumento principal que você colocou, certo? E o último ponto é você relacionar. Não era contextualizar, desculpa. Relacionar é porque ficou repetido. Contextualizar os argumentos em relação ao tema e principalmente em relação ao seu ponto de vista, certo? Não é qualquer repertório, não é qualquer informação, não é qualquer fato, não é qualquer dado. Eu sempre falo isso. Não vai colocar o exemplo do que aconteceu no seu bairro. Ninguém está interessado nisso. Ninguém está interessado em saber o que aconteceu com a sua vizinha. Quer dizer, tem alguém que vai ter interesse sim, tá? Se você for uma pessoa fofoqueira.
Você vai ter um interesse em saber o que aconteceu com sua vizinha. Mas eu, enquanto avaliador da redação, eu não quero saber. Não quero, não conheço sua vizinha, não moro na sua rua. Então, não quero saber. Certo? Você pode até relatar na redação, mas se você relatar, infelizmente, eu, enquanto avaliador, vou ter que deixar você com uma pontuação menor. Porque você resolveu contar um caso da sua família, um caso lá da sua vizinha. Se a sua vizinha está traindo o marido, o problema é dela. Não tenho nada com isso. Tá? Nem você também. Não se mete nessa história. Então, assim, você vai contextualizar seus argumentos de acordo com aquilo que é pertinente ao tema, pertinente ao seu ponto de vista e, principalmente, que é de conhecimento amplo. Eu vou trabalhar com fatos, com exemplos. Eu vou trabalhar. Pode trabalhar com algo que aconteceu com a cidade de Ilhéus, mas se for de conhecimento geral. Tipo, se foi algo que aconteceu em Ilhéus, mas foi de notificado, né, de forma ampla, de forma nacional, aí você pode usar. A gente tem como, por exemplo, aquele caso das três mulheres que foram assassinadas em Ilhéus. Aquele caso ali, que a gente pode dizer que foi um caso de feminicídio, a gente pode usar porque ele foi notificado de forma ampla, né? Ele foi notícia nacional, tá? Mas, tipo, se tivesse ficado no meu reduto, né? Aí eu não poderia utilizar. Um outro problema, um problema que é socioambiental, que hoje a gente está tendo. Todo ano a gente tem. E aí todo ano a gente fica pensando em quem são os culpados. As baronesas do Rio Cachoeira, né? É um problema que é socioambiental porque afeta não só o meio ambiente, mas afeta a população. E eu acredito que já tinha sido notificado de forma nacional, né? A questão da poluição do Rio Cachoeira, porque as baronesas elas se reproduzem por conta disso, tá? As enchentes também, né? Ou seja, foram casos que aconteceram na minha cidade, mas que foram de conhecimento mais amplo. Se for assim, eu posso utilizar, tá? Só o que eu não posso é, tipo, passou no Se Liga Bocão. Se Liga Bocão ainda existe, gente? Nem sei. Passou no Tom Ribeiro, né? Que é o programa local aqui da gente. Passou no Tom Ribeiro, mas não foi de conhecimento amplo, né? Da comunidade, né, do Brasil em geral. Aí eu não vou colocar na minha redação, tá? Ok? Enfim, só para a gente pensar. Chegamos na competência 4. As obras de Jorge Amado, né? Pode ser utilizadas, é uma boa. Chegamos na competência 4. A competência 4, ela vai falar sobre os mecanismos linguísticos, tá? O que são os mecanismos linguísticos? São formas que a gente vai utilizar para ligar as ideias no texto, por isso também chamados de elementos de ligação, elementos coesivos, mas que não são só para isso. Não é para aparecer só para ligar ideias no texto. Eles também vão fazer uma questão de ligação de sentido. Por isso que a competência 4 trabalha na perspectiva tanto da coesão, que é a questão da estrutura, quanto também na relação da coerência, que é a questão do sentido, do significado. E aí, nessa competência, vai ser verificado se você utilizou os elementos coesivos de forma a dar progressão às suas ideias, ou seja, as ideias irem progredindo ao longo do texto, mas também mantendo o sentido do texto, tá? Por exemplo, volta lá nas estruturas. Quando eu escrevo a introdução, aquelas 3 partes da introdução precisam estar ligadas uma com a outra. Eu não posso simplesmente escrever o contexto e esquecer ele lá, porque já é o contexto, e agora começar o problema sem ter um elemento que me liga uma coisa na outra. Não posso. Então, eu vou escrever da seguinte forma, tá? Vou só exemplificar aqui. Muitos anos no Brasil tem colaborado para surgir aí diferentes gerações. Isto acontece, olha o elemento de ligação. Isto acontece devido à mudança cultural, bem como, olha um outro elemento coesivo, as mudanças da estrutura da sociedade, tá? Dessa forma, pense que cada geração possui sua forma de enxergar o mundo, sua forma de viver na sociedade e ainda, outro elemento de ligação, comportamentos ligados a essa questão geracional, tá? Ó, como a gente vai construir no texto, certo? Ligando uma ideia à outra,
sem perder o sentido, certo? Não é só ligar uma ideia à outra. Há uma ideia ligada à outra, mas mantendo o sentido do texto, para que o texto seja uma unidade de sentido, certo? E aí vai aparecer os elementos coesivos para isso. Pronomes, verbos, advérbios, artigos, tá? Elipses, que são posições vazias no texto, numerais, sinônimos principalmente, tá? Quando você utiliza sinônimos, você já está trabalhando com elemento de ligação também, elementos coesivos, tá? Trocar um termo por um sinônimo, né, próximo a ele. Relações de hiperonímia, tá? Quando eu trabalho, por exemplo, geral e específico, substantivos, adjetivos, etc. Oi? Tudo isso são formas que a gente tem aí de elementos coesivos para a competência 4, certo? Aí eu trouxe alguma lista, isso aqui não é muito interessante para a gente, não. Eu trouxe alguns exemplos de operadores argumentativos para a redação. Por exemplo, para trabalhar concordância e adição, tá? Além disso, ademais, nessa mesma lógica, nesse sentido, segundo tal, da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo modo, igualmente, tá? São operadores argumentativos de concordância e adição, para concordar ideias ou para adicionar outras ideias. Consequência, tá? Termos para indicar consequência de algo, consequência de algum problema, tá? Por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, dentre tantos outros, ok? Para estabelecer relações de oposição, quando eu quero contrariar ideias. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, apesar disso e embora, tá? São alguns exemplos para a gente trabalhar com ideias que estão sendo contrariadas. Então, por exemplo, acontece muito lá na introdução. Eu trago o contexto, mas depois eu vou apontar um problema. Aí, geralmente, o problema vai vir com um operador de oposição. Contudo, né? Entretanto, no entanto, né? Coisas assim. Para comparar, né? Para fazer comparações. Como, assim como, tal qual, da mesma forma, igualmente, né? Bem como, segundo, conforme, tá? Conforme, inclusive, conforme, de acordo, né? São muito legais para você introduzir citações. Você coloca lá, de acordo com fulano de tal. Ah, uma outra dica, tá, gente? Se você for trabalhar com citações, sempre traga o nome do autor, certo? Do autor da citação. Mesmo que seja de forma indireta, traga sempre o nome do autor. Vai dizer lá, ai, alguém disse isso, né? Não pode ser alguém, tem que ser o nome da pessoa. Para fechar, tá? Fazer fechamentos. Portanto, logo, por conseguinte, dessa forma, dessa maneira, então, em suma, em conclusão, né? Em conclusão, não é muito indicado, não, como eu já falei lá, né, anteriormente, tá? Eu trouxe aqui como exemplo de fechamentos. Para, por exemplo, em outro momento no texto, sei lá, num parágrafo de desenvolvimento. Aí você pode usar. Agora, para começar a conclusão, não, ok? Por fim, diante do exposto, deste modo, em síntese, assim sendo. Certo? Formas aí para trabalhar essa competência 4, ok? Chegamos na última competência. A competência 5, ela vai avaliar a sua proposta de intervenção, ok? Naqueles 5 pontos que eu falei lá para vocês quando estava falando da conclusão. A proposta de intervenção vai vir no último parágrafo da redação, na conclusão, e ela precisa apresentar 5 elementos de forma obrigatória. Ação, agentes, modo, efeitos e detalhamento. O que é a ação? A ação é a medida prática para solucionar o problema. É aquilo que vai ser feito, né? O que precisa ser feito diante de um problema? Agora, tá? Essa ação, essa proposta de intervenção, ela precisa estar associada com a sua argumentação, tá? Então, não é qualquer proposta de intervenção. Pode ser uma proposta de intervenção fabulosa, mas se ela não tem ligação com os seus argumentos, você vai ter uma nota diminuída, certo? Por quê? Texto é coerência.
texto é segmento, texto é progressão. As ideias, cada parte do texto precisa estar relacionada uma com a outra, ok? Então, a proposta de intervenção precisa estar relacionada com os argumentos. Por exemplo, você disse lá na sua argumentação que um dos problemas para a questão do problema do envelhecimento no Brasil é a questão aí do emprego, né? Da questão da garantia de emprego para pessoas idosas. Se esse é o seu problema, então agora você precisa de uma intervenção com base nesse problema, tá? Você vai pensar numa intervenção para esse problema específico que você apresentou lá no seu desenvolvimento, ok? Então a ação precisa ser pensada dessa forma. Se eu tenho a ação, eu preciso de quem vai fazer a ação, que são os agentes. E aí lembra, eu vou colocar até aqui no chat, ó. Tem uma sigla. Deixa eu ver se não vai mudar. Tem uma sigla que é a GOMIFIS. Vixe, demorou, viu, disso aqui. Deixa eu voltar para cá, demorou demais. Depois eu coloco, tá? GOMIFIS, que é uma sigla para indicar agentes que podem operacionalizar a ação, tá? GOMIFIS, G-O-M-I-F-E-S. GOMIFIS. O que cada uma dessas letras indica? Governo, ONGs, mídia, instituições privadas e públicas, né? Família, escola e sociedade, tá? São agentes que eu posso utilizar para operacionalizar a ação. Vou usar todos? Obviamente que não, tá? A depender da ação, você vai pegar um agente específico para desenvolver aquela ação. Por exemplo, eu estou falando que é necessário implementar políticas públicas. Quem que faz isso? É o governo, tá? É o governo federal que implementa políticas públicas. Eu estou falando que a ação é criar leis. Aí já não é mais o governo. O governo não cria lei. Quem cria a lei é o poder legislativo. Aí entra uma instituição, tá? No nosso caso, o Congresso Nacional. Nosso Congresso não é muito bom, né? A gente tem um Congresso muito problemático. Mas, enfim, tá? É só pensando na questão da proposta de intervenção. Se a ação é criar leis, quem cria a lei é o poder legislativo, tá? É o Congresso Nacional, certo? Se a ação for, sei lá, algo relacionado às escolas, aí quem que vai operacionalizar? As escolas, ok? Então, quem vai definir seu agente é a sua ação, certo? Uma ação que sempre aparece nas propostas de intervenção é campanha nas escolas. Campanha nas escolas, gente, é um negócio muito bom, mas assim, se for um problema social muito grande, fazer campanha na escola não adianta muito, não. Tá? Você tem que pensar em uma intervenção que seja a médio e a longo prazo. Não é um milagre, certo? Não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, é uma coisa que vai ser de médio a longo prazo. E que envolva aí uma questão mais específica, né? Para resolver o problema. Violência contra a mulher. Você vai fazer campanha na escola para quê? Para conscientizar só. Mas conscientização por si só não resolve só o problema, ok? Além disso, você também tem que lembrar que o governo sozinho também não muda a realidade. Existem questões que são culturais, que precisam da participação da sociedade, tá? Mudança de paradigma. E isso envolve a ação da sociedade também. Então, a depender do problema que você apontou lá no argumento, às vezes você vai precisar de mais de um agente. Aí você vai precisar do governo e da sociedade, do governo e da escola, do governo e da família, né? Só para a gente exemplificar, certo? O modo é a forma como a ação vai ser executada, tá? Ou seja, eu preciso detalhar. Se eu coloquei uma ação, se eu coloquei quem vai fazer a ação, eu preciso dizer como que a ação vai ser feita. Por meio de, tá? Lembra desse termo. Por meio de tal coisa, a ação vai ser feita. Eu quero... A ação é conscientizar a população. Beleza. Mas como? Como que eu vou conscientizar a população? Por meio de campanhas nas escolas. Ó, o caminho aí, né? Por meio de propagandas publicitárias. Não é publicitária, não. Por meio de propagandas, né?
na televisão, na mídia, né? Algo assim. Você precisa dizer como que a ação vai ser feita, certo? E aí um outro ponto. Para quê? Tá? Qual vai ser o efeito dessa ação? Qual é o resultado esperado da ação? Para que ela vai ser feita? Tá? Então, eu vou ter ação, agente, como a ação vai ser feita, que é o modo, mas também o resultado esperado. Qual é a finalidade da ação? Aí você vai construindo o texto. É necessário que o Poder Legislativo crie leis, né? Por meio de tal coisa, de tal forma, para beneficiar a população, para transformar a realidade, para superar alguma coisa, para fazer alguma coisa, tá? Uma finalidade, certo? Um efeito. A ação precisa gerar resultados, ok? E o detalhamento, o detalhe, é quando você dá uma informação extra, né, que vai especificar um dos outros 4 elementos. Não preciso colocar detalhamento para os 4. Eu vou escolher um dos 4, né? Pode ser a ação, pode ser o agente, pode ser o efeito, pode ser o modo, para colocar uma informação a mais, tá? Por exemplo, eu coloco lá, um dos agentes é o, sei lá, Ministério da Educação. Aí eu coloco lá, o Ministério da Educação, vírgula, órgão responsável pelas diretrizes educacionais, vírgula. Ó, lembra do aposto? Irá fazer tal coisa. Esse negocinho que eu coloquei aqui, essa informação extra em relação ao Ministério da Educação, já é um detalhamento, ok? Então, isso precisa aparecer de forma obrigatória, tá? Então, se eu esqueço de um desses pontos da proposta de intervenção, eu vou perder ponto na competência 5. Além disso, lembre-se, sua proposta de intervenção não pode ferir os direitos humanos, tá? Porque é assim, tem muita gente que pensa que ferir os direitos humanos é só, sei lá, apelar para coisas super extremas. E não necessariamente. Certo? O bichinho tá aqui, ó. O bichinho. É um dragãozinho. Não sei. Um dinossaurozinho. Não é só isso. Certo? Você pode ferir direito humano falando sobre qualquer restrição a um direito fundamental. Direitos individuais e direitos sociais estão previstos na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Tá? Nesse ponto, você não pode ferir direitos individuais e sociais na sua proposta de intervenção. Você não pode limitar a liberdade de expressão, você não pode limitar o direito de ir e vir, você não pode limitar o direito ao acesso à educação, né? O direito à saúde. Você não pode, por exemplo, propor, por exemplo, que a saúde seria privada. Isso é ferir o direito humano. Porque a saúde ela é um direito previsto na Constituição. E no Brasil a gente tem um sistema único de saúde. Tá? Então, de repente, você está lá falando sobre saúde. Você fala assim: para melhorar a saúde é necessário privar tudo. Que tudo seja privatizado, que tudo seja particular. Não. Não. Até porque se você falar isso, você é uma pessoa que está ignorando a realidade brasileira. Tá? Na realidade social que a gente tem no Brasil, social e econômica, a gente não tem como ter uma saúde privatizada. Certo? Já começa por aí. Mesma coisa em relação à educação. Você não pode pensar que a educação tem que ser privatizada. Certo? A educação é direito público, subjetivo. Ok? Outra questão. Você não pode propor coisas como pena de morte, tortura, né? Como é que chama aquele negócio lá? Prisão perpétua. O Brasil não tem isso. O Brasil não tem essas questões, tá? Então você não pode propor isso na sua... Você pode pensar aí na sua cabeça, tá? Que sei lá, tem gente que pensa. Enfim, já vi gente, por exemplo, defendendo por aí, né? Pegar pessoas presas e usar como cobaias, mas não vai escrever isso na sua proposta de intervenção, ok? Você pode pensar, né? Cada cabeça uma sentença. Mas falar não deve, não, tá? Nem falar, nem escrever. Guarda para você, ok? Se você pensa essas coisas.
Eu sugiro que você pare de pensar, mas aí é você com você e sua consciência, tá? Certo? Então, respeitar os direitos humanos e principalmente os direitos também, tá? Não é só os direitos humanos, você também não pode ferir as questões ambientais e também o direito dos animais, certo? Porque os animais também têm direitos. Então, você não pode falar para, por exemplo, o desenvolvimento do Brasil precisa ser acelerado e ferir questões ambientais. Você não pode fazer isso na sua proposta de intervenção, certo? Ok? Dúvidas? Bom, a gente está chegando na última parte, tá? Desse momento. Né? A gente já está aqui há quase 2 horas. Um pouco mais de 2 horas, né, na verdade. E aí, a gente vai pensar agora na questão do repertório sociocultural. Já falei um pouco sobre isso ao longo da apresentação, mas a gente precisa pensar de forma um pouco mais estratégica agora, tá? Quando a gente pensa no repertório sociocultural, a gente está pensando em estratégias de argumentar. Por quê? Eu preciso pensar na estrutura, preciso pensar na avaliação dessa estrutura, né, na avaliação das competências da redação, mas eu também tenho que pensar no conteúdo, tá? E aí, quando a gente trabalha com estratégias argumentativas, é a forma como a gente vai escrever o texto, trazendo informação, citações, leis, a parte histórica, as artes, as estatísticas, algo que é externo aos textos motivadores. Então, o repertório sociocultural é a sua vivência de mundo e a sua experiência enquanto pessoa, né? Pessoa na questão da sua formação educacional, na sua experiência aí individual, tá? Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você lê. Tudo serve como repertório, mas dentro de algo delimitado, que vai ser o tema da redação e a sua tese, certo? Não vai usar tudo, né? Tudo serve, mas nem tudo cabe, ok? Precisa também trabalhar com as áreas do conhecimento, tá? Filosofia, história, sociologia, para fundamentar a sua ideia, ok? Vamos pensar nisso de forma mais produtiva. Então, o repertório sociocultural ele precisa ser usado para fundamentar um argumento ou explicar a tese. Não pode ser jogado no texto, tá? São as famosas frases soltas, sabe? Que é um problema que acontece em muitas redações. A pessoa escreve uma frase e a frase fica lá, voando no texto, sabe? Aí você fica assim, e daí? Tá? A frase ficou solta. A informação vazia, sabe? Superficial, que, tipo, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com o tema, não tem nada a ver não tem fundamentação em nenhuma área de conhecimento, não é um repertório legitimado, tá? Ou então, quando você faz o seguinte, você pega a informação do texto motivador e não analisa de forma crítica, você pega a informação e joga lá, só para ter, tá? Se você pegar a informação do texto motivador, saiba trabalhar ela de forma produtiva. Primeiro, se você pegar uma informação dos textos motivadores, que seja uma só, ok? Não pode pegar mais de uma informação do texto motivador. E, se for uma informação, que seja um índice, tá? Uma porcentagem. Não é para pegar ideia do texto motivador, ok? Você pode pegar uma informação tipo uma porcentagem que você não tem porcentagem na cabeça. A gente não lembra de porcentagens quando a gente vai fazer redação. Você pode pegar uma porcentagem que está lá no texto motivador e escrever ela com as suas palavras no seu texto, ok? Mas você precisa analisar ela de forma crítica. Em que aquela porcentagem afeta a população, tá? Em que ela é aplicada dentro da lógica do seu texto, certo? Então, por exemplo, citar Paulo Freire e em seguida explicar sua teoria, como sua teoria se aplica à falta de acesso à educação. Paulo Freire é um teórico da educação. Então, você não vai aplicar o Paulo Freire para qualquer área, para qualquer tema da redação. Paulo Freire vai discutir educação, tá? Então, se eu falo, por exemplo, sobre fracasso escolar, analfabetismo no Brasil, evasão escolar, temas assim, eu posso trazer a perspectiva do Paulo Freire, mas de forma contextualizada. Não é pegar lá uma frase linda do Paulo Freire, como muita gente faz por aí,
e colocar lá solta no texto, tá? Ela precisa estar aplicada dentro da lógica do seu texto e para entender como ela se aplica para aquela situação problemática que você está apresentando, certo? Um outro exemplo, tá? O fato histórico. O fato histórico geralmente sempre aparece em algumas redações, porque tudo é história. A história que modifica a nossa sociedade, nossos comportamentos. Então, tudo é história. Então, trazer um fato histórico é legal, é importante, tá? Como base da argumentação. Mas você precisa usar o evento histórico como causa ou como paralelo para o problema atual. Você pode fazer uma comparação. Você pode pegar um fato histórico que aconteceu no Brasil, sei lá, há 50, 60 anos, e fazer uma comparação com o estado daquela situação na atualidade. Por exemplo, a questão das vacinas, né? A gente já teve situações semelhantes à pandemia no Brasil, né? A gente já teve surtos de outras doenças no Brasil, que a gente teve o desenvolvimento de vacinas, né? Ali em 1910, por exemplo, a gente teve a revolta da vacina, que as pessoas não queriam tomar vacina porque achavam que iria se transformar em jacaré, ou queriam desenvolver outras doenças. Muito semelhante ao que aconteceu na pandemia, né? Na pandemia surgiu um negócio assim que, porque essas vacinas foram feitas muito rápido, né? E aí eu não vou tomar porque eu não confio, né? Porque eu vou transformar em jacaré. Ou então tá causando, enfim, muitas questões, tá? Aí teve gente, né, recomendando remédios de verme para o pessoal tomar, né, para curar Covid, né? Não vamos citar o nome de quem foi para não dar azar, ok? Mas, enfim, situações muito semelhantes a fatos históricos. A gente pode traçar um paralelo. Ou então, usar a história como causa, tá? A gente tem situações específicas de algumas coisas no Brasil hoje que são causadas por conta da questão histórica, certo? Isso funciona bem para temas como desigualdade, trabalho, política, educação, tá? São temas aí que você pode utilizar, temas dentro dessas áreas, né? Que você pode utilizar o fator histórico. Um outro ponto, as citações, tá? Habermas. Habermas é um cara que aparece em bastante redação por aí. Só que o Habermas é da área da esfera pública. Então não é para qualquer tema, tá? Se eu estou falando de um tema que é mais público, que afeta a sociedade como um todo, eu posso citar o Habermas, tá? Agora, situações que envolvem minorias sociais, né? Que envolvem as relações de poder na sociedade, eu posso explicar o Foucault. O Foucault, né? Que aí escreve Foucault, mas é Foucault que pronuncia. O Foucault ele vai falar sobre poder e saber. Ele vai falar sobre essas relações de poder que a gente tem na sociedade, né? O Karl Marx também vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da sociedade de classes, né? Então a gente tem aí classes na nossa sociedade, ou seja, minorias sociais, desigualdade social. Então quem vai ajudar a gente a entender isso um pouco é o Marx e o Foucault. O Bauman, né? O Bauman está aparecendo bastante ultimamente, que vai falar sobre a humanidade líquida. A liquidez das nossas relações interpessoais, né? O Bauman é muito usado também para falar sobre essa questão. Então, a gente tem aí um uso do conceito para explicar a raiz do problema, e o benefício para isso é que ele pode aparecer nas introduções, lá na parte do contexto, e também para aprofundar a reflexão na parte do desenvolvimento, tá? Então, eu posso trazer citações aí de pensadores, tanto na introdução quanto no desenvolvimento. E, por fim, acho que esse é o último, né? Deixa eu ver. Não, tem um antes. Tá? Voltar. Meu Deus, por que eu não ia voltar? Pronto. Bom. Peraí, aqui. Tá? Outra forma, tá? Mencionar artigos da Constituição. A Constituição é a nossa carta magna, a nossa lei maior. Nela está lá previstos os direitos sociais, os direitos fundamentais. Então, se esses direitos são previstos lá, eu posso utilizar, né, o artigo 6º, que vai falar sobre isso, da Constituição, como citação, citar a Constituição, quando a gente está falando de algum direito social, direito fundamental, tá? Então, a Constituição ela acaba sendo aplicada para muitos temas, certo? Usar para mostrar que o problema existe por falta de cumprimento da lei. Isso a gente pode trazer no contexto, por exemplo. A gente traz o contexto da Constituição e a gente apresenta a problemática, ou seja,
Existe uma Constituição, a Constituição diz assim. A Constituição fala sobre direito à saúde, direito à educação, mas esse direito acontece na prática? Acontece da forma como deveria acontecer? Ou seja, há um problema aí no cumprimento da lei. E aí um dos benefícios disso é fundamentar a proposta de intervenção. Se eu apresento esse problema, né, da falta do cumprimento da lei, isso vai fundamentar a minha proposta, que eu vou colocar lá na minha proposta de intervenção, a questão do agente governamental, de que o governo e o Estado precisam agir para garantir aí os direitos que estão previstos na nossa Constituição, certo? E, por fim, a gente tem aí os eixos temáticos. Quando você estiver estudando, quando vocês estiverem estudando, tem mais gente aí, pense em eixos temáticos, tá? Meio ambiente, saúde, educação, segurança. Sabe por quê? Porque, embora a gente tente adivinhar o tema de redação, não tem como a gente adivinhar, tá? A gente pode chutar e acertar, mas foi no chute, tá? Ninguém, de fato, ninguém que eu digo assim, né? Nós aqui, tá? Que alguém lá no MEC, no INEP sabe já, né? Que estão envolvidos lá. Mas nós aqui, a gente não sabe qual é o tema que vai cair. Então a gente pode ficar chutando, a gente pode ficar falando sobre vários temas aqui, mas a gente precisa estudar muitos temas diferentes. Então, organize seus repertórios nesses eixos temáticos: saúde, meio ambiente, educação, segurança, né? Transporte, mobilidade. Pensar nesses eixos temáticos para ter diferentes repertórios que possam ser trabalhados de forma específica dentro de cada tema desse eixo temático. Porque se aparecer um tema dentro de uma dessas áreas maiores, você já vai ter um repertório para poder trabalhar, tá? Então, pensa aí nos filmes, nas séries, nas músicas, nos livros, nas teorias que vocês foram aprendendo ao longo da vida de vocês. Isso tudo serve como repertório, tá? Então, pensa aí, ó. Esse filme X aqui cabe no eixo meio ambiente, tá? Não lembro de nenhum filme agora que pense sobre isso. Tem um filme, sim. Saneamento Básico, filme brasileiro. O filme Saneamento Básico com a Fernanda Torres, né? Acho que tem a Fernanda Torres, tem o Wagner Moura também, se não me engano. É um filme muito bom que vai falar sobre essa questão do saneamento básico, né? O nome do filme é Saneamento Básico. É um filme muito divertido, inclusive, mas ele tem essa crítica social. É um filme muito bom para trabalhar questões em relação ao meio ambiente, tá? Em relação à segurança pública, principalmente. Tem aquele filme Tropa de Elite, que vai falar sobre a questão da violência policial, né? Muita gente entendeu o filme errado, mas o filme, né, tem essa tendência. Sobre saúde, sobre educação, pense aí em filmes, séries, né? Tem uma série da Globo, que eu acho que é a Segunda Chamada, que é uma série muito legal, com a Deborah Bloch, né? A Odete Roitman, que vai falar um pouco nessa linha aí da educação. É uma série muito bacana, né? Muito músicas que se encaixem dentro desses eixos temáticos, tá? Então, crie fichamentos, tá? Tenha um banco de dados para pensar aí nessas fontes que você pode trabalhar aí como repertório sociocultural na sua redação. Beleza? Dúvidas, pessoal? Bom, antes de terminar, eu vou tentar abrir aqui o chat para eu ver aqui as dúvidas que foram aparecendo, tá? A gente está caminhando para o final já. Tá lá. Deixa eu ver se tem muita coisa. Deixa eu ver se teve coisa que eu já li e vocês colocaram aqui. Aqui, ó, o Steven colocou lá há uns 20 minutos atrás, mais de uma hora atrás, o Steven colocou que tinha problemas na introdução, que ele é prolixo. Ele fala muito. Aí, né? ó. Oi, quem é? Oi. Oi, criança. Aí vocês colocaram aqui os temas: inovação e sustentabilidade, dificuldade no desenvolvimento, programa de desmatamento. Sim. Autismo no Brasil, a questão, né, da formação educacional de pessoas com autismo. Massa, todos esses temas que vocês disseram aqui podem cair, tá?
Tá. Blog é Tarcísio, tá? Gostaria de tirar uma dúvida. Tarcísio ainda tá aí? Sobre a conclusão. É verdade que caso você cometa um erro no agente ou na ação, você pode perder todos os outros elementos da conclusão? É. Assim, você vai perder pontuação, tá? Porque assim, se você deixar de falar de um dos 5, né? Vamos pensar assim, cada um vale 200 pontos. Ou vale dentro dos 200 pontos daquela competência, cada um vale, sei lá, 40 pontos, tá? 4 vezes 5, 20, pronto. Cada um vale 40 pontos. Se você deixa de falar um ou erra em um deles, você já vai perder 40 pontos, tá? Então aí você já vai ter a sua nota reduzida de qualquer forma. Você sai de 200 e já desce para 160, certo? Então, quando você vai errando mais elementos da proposta de intervenção, vai tirando pontos, certo? Aí a dependência, você vai ter considerado alguns, tá? Que você colocou da forma correta, mas os que você errou, você tem a nota diminuída. Não vai ser tudo desconsiderado, mas aqueles que você errou, eles vão perder ponto para você, tá? Tirei a dúvida. Deixa eu ver aqui mais. Tá, os slides eu vou mandar para a coordenação e vou colocar lá nos grupos que eu estou, certo? Alguém perguntou sobre o repertório. Tá. Eu respondi isso já. Tem um pouco de dificuldade em coerência. Alguma dica para me dizer? Tá. Pensa assim, Ellen. A coerência é a questão do significado, do sentido, tá? Para você manter a coerência, tem que pensar o seguinte. A minha ideia, ela precisa progredir. Então, se eu afirmei algo anteriormente, aquilo que vai vir depois precisa ser somado ou fortalecer essa ideia. Por exemplo, eu falo assim, eu acredito, deixa eu pegar uma coisa que eu acredito. Eu acredito em vida fora da Terra. Eu acredito, tá? Que o universo é muito grande, ok? Então a gente, né? A gente não é a gente é muito pequenininho para estar aqui sozinho. Tá? Eu acredito que existe vida não no sistema solar, né? No sistema solar não tem mais zona habitável, mas em outros sistemas solares por aí, provavelmente tem um planeta parecido com o nosso, né? E com condições de ter vida. E eu acredito nisso. Tá? Então essa é a minha ideia inicial, ok? Aí para manter a coerência, eu tenho que vir com ideias que se somem a isso, tá? Aí eu vou colocar da seguinte forma, pensando de uma forma estrutural. Existe vida fora da Terra, tá? Isto pode ser percebido considerando a dimensão do universo. Ainda, no universo observável, há uma quantidade milionésima, né? Milionésima de infinidades de galáxias, de estrelas e etc. Considerando que cada uma dessas estrelas supostamente pode ter um sistema, é possível se pensar em um sistema solar outro, do qual essa estrela é central, que possua uma zona habitável tal qual o sistema solar ao qual o nosso planeta pertence, tá? Ou seja, olha como eu estou mandando a coerência do meu texto. Eu trouxe várias ideias que vão se somando a uma ideia principal, mas elas não saem desse universo, tá? Eu tenho a mesma natureza e tudo que foi adicionando anteriormente, ou posteriormente, é para fortalecer aquilo que eu já disse, tá? Mas eu não repeti nenhuma ideia, ok? Então, a dica para coerência é essa. Você vai pegar elementos da mesma natureza, ali do mesmo campo lexical, do mesmo campo semântico, e vai adicionando elas, tá? Para fortalecer a sua ideia principal. Então, a dica para coerência é: tenha uma ideia principal. E a partir dessa ideia principal, você vai desenvolver todas as outras que são secundárias. Respondi a pergunta, Ellen? Beleza. Respondeu sim, professor. Obrigada. Beleza. Pergunta do Gustavo. Como eu posso ter uma boa argumentação em somente 3 períodos? Como eu poderia organizar? É muito nessa linha também, Gustavo. Tá? Ó, você vai ter um tópico frasal, certo?
que vai ser seu primeiro período. Esse tópico frasal vai guiar todos os outros períodos que vão vir depois. Ok? Então, pensa assim. Eu tenho uma afirmação, que é o tópico frasal, e agora eu preciso provar ele. Tá? Eu preciso provar essa afirmação. Então, os períodos que vão vir depois vão ser para isso. O foco desses períodos vão ser para provar aquilo que você disse no tópico frasal. Certo? Então, você vai trabalhar a sua argumentação para provar a ideia do tópico frasal. E aí, como que você vai organizar? O tópico frasal é a ideia central, é a ideia principal, e o que vai vir depois, ela é secundária. O que fica por último é o mais secundário de todos, né? Vamos pensar assim. Então, você vai hierarquizar dessa forma. O tópico frasal é o argumento principal, é a ideia central do parágrafo. O que vem depois dele é o secundário, e o que vem depois é o terciário, tá? Então, o que vem depois do tópico frasal precisa ser mais forte do que o que fica por último. Você vai organizar desse jeito. Respondi? Sim. Geralmente, quando eu faço o desenvolvimento, eu organizo da seguinte maneira: eu utilizo 4 períodos. Aí eu faço o tópico frasal, depois do tópico frasal, eu utilizo ai, o repertório. E aí, no terceiro período, após o repertório utilizado, eu faço mais um aprofundamento do repertório, só que com uma visão, tipo assim, mais crítica. E depois eu fecho com a conclusão é, ai, do parágrafo. Aí por isso que eu perguntei como eu poderia organizar utilizando somente 3. Não, você tá fazendo de uma forma bem coerente, bem assertiva, Gustavo, né? Você pode fazer dessa forma também. Você pode trabalhar com um repertório só e fazer uma análise desse repertório, uma análise crítica do repertório, né? Aplicando ele à lógica do seu texto. Dá para fazer dessa forma também. O mais ideal é que você tenha 2 repertórios por parágrafo de desenvolvimento, tá? Que aí você, num primeiro período, trabalha esse repertório, fazendo ele de uma forma bem crítica, até por isso que cada repertório vão ter ali 3 linhas, né? 2,5 linhas, né? E aí você trabalha o segundo repertório da mesma forma, tá? Ou você associa um repertório a outro. Também tem essa possibilidade. Por exemplo, você pega uma citação, tá? Faz a análise da citação e pega um exemplo, né, um fato, né, algo que aconteceu na sociedade, que aquela citação que você usou dá para se aplicar a essa citação, a esse fato. Dá para trabalhar dessa forma também. É uma boa forma, né? Cada um encontra uma estratégia aí bem interessante para construir seu argumento. Mas dá para fazer desse jeito. Alguém perguntou aqui sobre iniciar a redação. Tá. Parir o menino é o difícil. Tá? Depois a gente vai limpando o menino. Para iniciar a redação, pensa numa frase inicial. Tá? Pensa numa afirmativa sobre o tema. Né? Uma frase afirmativa. Tá, pensou numa frase afirmativa? Agora pense num repertório, né, para ser aplicado a essa frase afirmativa, tá? Pode ser uma alusão histórica, pode ser uma citação, pode ser um filme, pode ser uma série, tá? Para reforçar essa afirmação sobre o tema. Só que você não vai apresentar o tema ainda nessa primeira frase, você vai fazer um contexto mais geral, que tenha ligação com o tema. Então, você inicia a redação dessa forma, tá? Então, pensa primeiro na frase, numa frase afirmativa, depois aplica essa frase em um repertório sociocultural, e aí você encaixa ela para iniciar a sua redação. Certo, Joana? Letícia falou sobre a conclusão. Tá, como eu falei lá. Pensa assim, para desenvolver a conclusão, quem vai guiar a sua conclusão é a sua argumentação, tá? Aquilo que você apresentou como problema lá na argumentação do desenvolvimento é que vai te mostrar o caminho para você construir a proposta de intervenção na conclusão. Então, associando o problema com a resolução específica do problema, fica um pouco mais fácil. A proposta de intervenção é construída dessa forma. Você vai olhar para o problema primeiro, para pensar qual é a medida específica em relação a esse problema. Ok?
Olhando para qual ação vai ser feita em relação ao problema, você vai usar quem que pode fazer essa ação, certo? Porque quem vai definir quem é o agente é a ação. E aí, depois você vai desdobrando aí nas outras questões. Como vai ser feita a ação, né? Por isso que é importante treinar, gente. Vocês só vão conseguir fazer isso com treinamento, ok? Então, pensa aí, pensa numa situação, sei lá, uma situação micro, né? E como você resolveria esse problema? Né? Como você resolveria, sei lá, você precisa arrumar sua casa. Vamos fazer esse exercício. Você precisa arrumar sua casa. Só que tá tudo bagunçado. O quarto, a cozinha, a sala, você não sabe por onde começar. E aí você vai pensar em o que você vai fazer primeiro, tá? Como você vai fazer aquilo primeiro? Pensa assim, pensa em situações do cotidiano mais micro, né? Que isso ajuda a gente criar Nosso cérebro, ele precisa se adaptar. Nosso cérebro, ele é plástico. Nosso cérebro ele precisa de informação para ele conseguir se organizar. E isso a gente faz no nosso dia a dia. A gente vai organizando as coisas dessa forma para o nosso cérebro se adaptar. E aí, quando a gente vai fazer coisas mais técnicas, como escrever a redação, o caminho já está aqui. Né? Aí fica um pouco mais fácil. Respondi a pergunta, Letícia? Tá bom, então. Obrigada, tá? Nada. A Sofia eles têm dificuldade em relacionar o repertório com o argumento, tá? Tem dificuldade, falta palavras. Quando falta palavras, é porque a gente está com um vocabulário um pouco mais limitado. Para ampliar o vocabulário, é aquela dica como é que fala? Mais comum possível, leitura, tá? Leitura não resolve tudo, tá? Porque eu leio muito, eu vou escrever bem? Não, não necessariamente, né? Você pode ser uma pessoa muito leitora, mas isso não significa que você vai ser um bom escritor, certo? Uma coisa não implica a outra. Mas leitura amplia vocabulário, tá? Por isso que a gente fala sobre a questão do estudo em relação aos temas. Não fica aí só estudando um tema porque fulano num videozinho do YouTube falou que vai cair aquele tema. Fulano que fez videozinho no YouTube pode ter acertado os temas anteriores, mas não quer dizer que ele pode acertar todos que vai vir, tá? Então, o que é importante? Vocês pensarem nessa construção do conhecimento, tá? O conhecimento ele precisa ser construído. Conhecimento não é só técnica, conhecimento também é teoria, tá? Para informar a nossa parte prática, a nossa técnica. E conhecimento ele se constrói com o cotidiano, com o dia a dia. Por isso que a gente precisa estudar, a gente precisa ler, para que na hora de fazer a redação, a gente consiga ter um repertório de palavras, um repertório de ideias, que a gente consiga usar na hora da redação. Pois é. Então, é esse problema que o Davi está falando, né? Falta palavra e falta organização. Quando falta palavra, é o sinal de que talvez você precise mudar alguns hábitos, tá? Que é aquela coisa, gente. Eu não nasci pronto, tá? Eu dou aula de redação hoje muito bem, eu acho, né? Mas, assim, nem sempre foi, tá? Antes, lá no início, né? Às vezes eu ficava só na parte da estrutura e só, né? Isso aqui a gente vai desenvolvendo com a prática, com o estudo, né? A gente vai buscando. Tudo isso a gente vai construindo. O conhecimento é uma construção. Ninguém nasce sabendo, tá? E essas dificuldades, né, da escrita, elas são coisas que a gente vai carregando até o ensino superior. Não é porque a pessoa está na universidade, gente, que a pessoa é uma boa escritora, não, tá? Tem muita gente na universidade que tem muita dificuldade com a escrita. Muita dificuldade, tá? Principalmente com a escrita acadêmica, que exige um outro tipo de construção. Então, assim, a gente vai construindo isso ao longo da nossa experiência e da nossa prática, tá? Então, é necessário vocês praticarem, principalmente, tá? Então, não fiquem só no campo da teoria, né, das aulas, mas pratiquem, escrevam redação, pelo menos uma redação por semana, tá? E a cada redação procure melhorar.
A Érica disse que tem dificuldade em sustentar a tese. Então, essa dificuldade é muito fruto da questão de falta de repertório, tá? Quando a gente tem a ideia tá aqui, a gente consegue colocar ela, mas aí falta o repertório. O que eu vou usar para fazer isso? Sabe um exercício que é bom? É você pensar em algo que você acredita muito, sabe, Érica? Pense em algo que você acredita na sua vida pessoal, né? Mas pense assim, por que você acredita naquilo? Por que você acredita nisso? Né? Por que você acredita, sei lá, eu acredito em Deus. Mas por que você acredita em Deus? Né? E vá traçando um caminho de argumentação na sua cabeça do porquê que você acredita em Deus. Né? E vai tentando entender onde que você tem mais facilidade. Eu sempre falo muito isso, gente. Não tentem inventar a roda na hora de escrever redação. Trabalhe com aquilo que você tem mais facilidade, tá? Se você tem mais facilidade com um tipo de repertório, usa aquele tipo de repertório, tá? Não fica se baseando nos outros, porque fulano tem um repertório muito mais sofisticado que o meu. Dane-se o fulano. Fulano é fulano, você é você, tá? Você precisa encontrar o seu caminho de escrita, tá? É porque tem modelos de redação que são assim, que são assado. Esqueça o modelo de redação que é assim, que é assado. Trace você seu próprio modelo e aquilo que você consegue fazer de forma eficaz, tá? O objetivo é esse. Obrigada, professor. De nada. Pois é, Mariana, Para quem trabalha o dia todo é um pouco mais cansativo mesmo, é difícil. Eu entendo bem. Mas, né? Pelo menos uma hora que você tira do dia para estudar, né? Já é uma hora. Na semana viram 7. No mês viram. Deixa eu fazer esse cálculo aqui. 7 vezes 3, 21, 210. 210 horas de estudo. Ó! 210 horas de estudo no mês. Isso faz uma diferença, não faz? É melhor do que não estudar nada. Pelo menos uma horinha de estudo. Bom, gente, deixa eu ir aqui para o último slide, só para encerrar, né? De forma oficial, tá? Eu desejo a vocês, tem muita gente saindo já. Eu desejo a vocês muito sucesso na redação de vocês. Para os meus alunos que eu ainda vou encontrar até o dia da prova, né? Estarei com vocês aí nos caminhos, nas próximas aulas. Para quem não me conhecia, me conheceu hoje, muito prazer, tá? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Desejo muito sucesso, muita, não sorte, mas sucesso, que não é sorte, tá? Mas é principalmente uma construção que a gente está traçando aí ao longo desse tempo e que vocês consigam aí um objetivo de ter uma boa nota na redação, o futuro 1000 que todo mundo espera, que todo mundo almeja, e que a gente consiga se encontrar, principalmente na Universidade Estadual de Santa Cruz, no ano que vem, e a gente se encontra aí nas próximas aulas para quem tem aula comigo. Um bem grande abraço. Agradecer novamente a professora Josinay